dia, meus amigos. Estamos aqui reunidos para mais um Coffee and Thinking, nosso encontro semanal. Hoje é dia 17 de outubro e o assunto de hoje aqui, vamos tentar ser didático, tá? Gostaria de compartilhar algumas telas. Então, o assunto começa com uma preocupação, indagação aí do Fábio com relação a hoje, outubro 17, novo fechamento da Europa, né, Fábio? Você está aí no meio aí do hurricane, do tornado, né, vamos dizer assim, do Covid e uma desesperança, né? Então, quando todo mundo acha que as coisas vão voltar ao normal, você tem um novo fechamento. Eu estava assistindo uma entrevista hoje cedo com uma pessoa da França dizendo não, é normal que nós vamos fechar e que tem que fechar, ou seja, e como a gente no nosso Coffee and Think estamos em 3 continentes, até tem um contraste aí bastante forte, né? Que a gente pode trazer aí talvez até uma visão diferente para o pessoal. E quando eu chamo de didático, eu queria só fazer uma comparação nossa, né, em 3 pontos aqui. O primeiro ponto seria quando o Covid veio, a reação. Tá? Então, o primeiro ponto seria a reação. Tá? O segundo ponto seria o que foi feito, né, como, vamos dizer assim, o paliativo, né, o que os governos fizeram imediatamente, né, e a gente já tem uma ideia que cada lugar que nós estamos aqui, eles fizeram de uma maneira diferente, o paliativo durante o Covid, né, que vai desde você fazer hospital de campanha até as ajudas financeiras que foram dadas para as empresas, foram dadas para os trabalhadores e tal. Mas o que está agora, o que parece que está uma terceira onda, seria terapia financeira, que é o seguinte: o que os governos vão fazer daqui para frente? Né, vão fazer daqui para frente. Eu acho que a gente pode fazer uma comparação, né, até de recentes resultados, né, disso, e sempre relembrando que nós estamos em situações diferentes, nós 3. Né? Então, o Canadá ele está muito ao lado dos Estados Unidos e toda a política que é levada lá, a gente gera um efeito, se for positivo lá, é positivo aqui, se for negativo lá, é negativo aqui. Acho que o Fábio é a mesma situação com relação à Alemanha, né? Se está bem a Alemanha, a Europa vai melhor, né? E no caso do Brasil não tem, porque o Brasil é o grande da América do Sul, né? Da América Latina. Então, o impacto de uma economia da Argentina, do Chile ou do Peru não vai impactar o Brasil. Então, o Brasil tem uma outra situação. Você não se beneficia, né? Porque as outras economias são muito menores, né? Então, já tem um contexto aí, né? Acho que o primeiro gráfico que eu gostaria de dividir com vocês aqui deixa eu dividir a tela aqui com vocês. Isso daqui. Primeiro eu fiz uma comparação aqui rapidinha entre onde nós estamos, né? Vamos colocar aqui os países. Eu coloquei Canadá, Espanha, Brasil e Estados Unidos, tá? Então, no azulzinho aqui, então a gente vê a crise, né? A gente vê a crise aqui, ó, a partir de fevereiro, março, a derrocada da Bolsa de Valores, né? Então, eu coloquei o Ibovespa, o IBEX, eu coloquei a Toronto Stock Exchange, eu coloquei a Dow Jones, né? E aí você vê que o azul claro, né? Esse aqui, vamos pegar o azul claro, é os Estados Unidos, tá? Então, você vê a V-shape do Trump é isso aqui, né? Ó, o V dele é mais ou menos isso aqui, tá? O V-shape. Mais embaixo, uma recuperação. Você vê como acompanha o Canadá, tá certo? É o Toronto Stock Exchange, daqui, ó. É o Canadá. Os Estados Unidos é mais ou menos o mesmo movimento. Olha que engraçado, né? Mais ou menos o mesmo movimento, tá? Interessante também, o roxinho aí, Bovespa, tá? Você tem uma recuperação, né? Inclusive aqui você vê que no lado positivo, né, nós temos os Estados Unidos com 6,11, nós temos o Canadá no positivo e nós temos o Brasil, apesar de recuperar, ainda está no negativo a -8.
Então, acho que o valor que a gente tinha ali de quando começou a crise ali, você vai ter um valor negativo. E, Fábio, é o que você descreveu na situação, na sensação, né, no desespero ali do pessoal espanhol. Olha só isso aqui. Tá? Então, realmente é uma situação muito problemática, né? Então, o primeiro ponto aqui que eu gostaria, eu vou começar pelo Canadá, eu vou dizer o seguinte, o que aconteceu no Canadá? Não se fechou, tá? Não teve o lockdown, chamado assim, as pessoas não tiveram que ficar em casa, todo mundo saía, andava, né? Para todo lugar, obviamente, os restaurantes sim, fecharam, mas a América do Norte ela tem o aspecto do delivery, né, muito forte, e do drive-thru, né, então você viu, continua vendo o pessoal comendo nos restaurantes, que eles normalmente comem, o Airbnb, o Arby's, o McDonald's e tal, e você tinha, toda vez que eu ia para um restaurante pegar uma comida, você tinha gente entrando ali do Uber Eats, do Skip the Dishes, então você tinha a cozinha funcionando, né, a cozinha funcionando. Então, isso daí é o que a gente viu aqui de imediato no Canadá. Não tivemos esse lockdown que está se falando, como você teve em outros países. Como é que estava aí, como é que foi a primeira reação aí, Fábio, na Espanha? Você diz do lockdown ou do conceito da Bolsa? O primeiro, não da Bolsa, mas a primeira reação, né? Porque existe o efeito, como eu estava comparando os países, né? Até a gente já discutiu como isso daí impactar viagens, impactar hotelaria e impactar restaurantes, né? E a Espanha tem um fator terrível, né? Porque são os 3 segmentos, eles são totalmente conectados. Conectados, complementares, dependentes praticamente, né? A Espanha, recordando, a Espanha até o ano passado era o segundo país, maior país em recebimento de turistas, né? A Espanha recebe mais ou menos aí, recebia até ano passado, alguma coisa em torno de 86 milhões de turistas ao ano, perde somente para a França. Então, obviamente que isso tem um impacto muito grande na economia, não? Porque a economia espanhola ela já tem uma característica de uma economia já de serviço, né? Então, obviamente que esse setor do turismo ele afina, ele termina de afinar esse conceito, né? Então, esse ano as estimativas falavam que a Espanha deve mais ou menos receber, não deve chegar a 30 milhões. Então, o impacto disso é muito grande, né, praticamente em toda a economia. E aqui nós tivemos, vocês devem recordar, nós tivemos o lockdown integral, né, aqui a partir do dia 13 de março, ou seja, até mais ou menos aí meados de maio, o lockdown aqui ele foi integral. Então, a partir de maio, começou uma liberação paulatina, né, com alguns setores, com algumas coisas pouco a pouco abrindo, e depois, diferente do hemisfério sul, né, parecido com o Canadá e Estados Unidos, a gente tem o verão. E o verão europeu, e aí a Espanha se beneficia muito, né, desse período, porque, obviamente, aí a Europa do Norte, a Rússia, a China e outros países, entendeu? Eles praticamente eles baixam, né? Buscando as praias no Mediterrâneo, buscando as praias, águas mais, ambientes mais quentes, e a Espanha se beneficia muito disso, pelas ilhas também, etc. e tal. Então, nesse contexto, o verão não foi o mesmo, né? Não teve a mesma performance. Agora, obviamente, que abre setembro e abre outubro colhendo os frutos justamente, né, de uma eventual, do famoso rebote, né, ou seja, de uma volta potencial do que o vírus poderia estar causando. Então, a Espanha, se a gente olhar no seu gráfico, né, ela não vinha na mesma linha, né, ela não vinha já na mesma linha já no final do ano passado, né? Ela já começa a se distanciar, você já vê um pequeno distanciamento
né, com relação a isso. Janeiro e fevereiro ela mostra claramente que ela já vinha sofrendo já. E aí, quando veio março, praticamente, aí foi a derrocada, como você comentou. Então, ela já vinha um pouco por baixo nesse sentido. Então, isso já mostra uma certa debilidade, podemos dizer assim, né, dos conceitos econômicos, né, e isso, obviamente, a Bolsa reflete claramente esse posicionamento, né, essa interpretação, podemos dizer assim. E aí, claro, obviamente, em março, abril, estava todo mundo na mesma situação, praticamente, Sim. E depois veio o fator da recuperação. E aí é onde ela consegue coincidir mais ou menos, né? O mercado canadense, Estados Unidos, ele já praticamente, o fator de recuperação, o motor de recuperação, ele é muito mais acelerado, né? A gente vê que a Espanha acompanha mais ou menos o fator do Brasil, mas depois o Brasil consegue dar jogar uma segunda, que a gente poderia dizer assim, uma segunda marcha e já caminhar. Então, e agora mostra claramente, se a gente colocar alguns países europeus, tá? A União Europeia em geral, e se a gente fizer uma comparação de muitas empresas de grande envergadura, podemos dizer assim, europeias, se a gente fizer um comparativo também com as empresas norte-americanas, a gente vai sentir também, né, o crescimento, por exemplo, quando você coloca ali, né, algumas empresas do setor tecnológico, etc. e tal, o comportamento, se a gente comparar as empresas europeias com as empresas norte-americanas, digamos assim, o comportamento na Bolsa de Valores, a performance dessas empresas não foi a mesma. Teve um distanciamento. Então, a Europa, obviamente, sofre de uma forma diferente, mas continua no aguardo do pacote, entendeu, de estímulo, que é o que justamente vai digamos assim, permitir, né? Os Estados Unidos teve mais agilidade nesse processo, né? Já estão, acho que no terceiro ou quarto pacote. O Fábio, segura um pouco. Essa é a segunda pergunta, que eu quero mostrar um pouco o que foi feito nos Estados Unidos e no Canadá e que não foi feito na Espanha, que é o segundo ponto nosso, né? Mas olha, o seu verão aqui, ó, se esperava o junho, julho, agosto, desses 86 milhões, não veio ninguém, ó lá. Então, o verão, que deve ter um pico aí, né, não aconteceu nada, olha só. Né? Então, dá uma clicada na Espanha para ficar mais clara qual a Espanha é esse. É o rosa. É o rosinha aí. E você consegue negritar ele aí? Ele está negritado agora, não sei se aparece para você. Ficou melhor, tá certo. É o menos 27. Né? Tá, e o Brasil é o de cima? O Brasil é o de cima, é o roxinho aqui, agora negritou. Ah, tá, negritou. E o Canadá é o azulzinho. O Canadá azulzinho, não está negritando, está muito perto aqui. Entendi. O azul claro é os Estados Unidos, agora negritou os Estados Unidos. Quer dizer, não é Estados Unidos, né, mas o índice que eu escolhi. Ok. Tá. Você escolheu mas né? O Bocato, me conta aí, então, como é que foi a primeira reação? É lockdown? Como é que é? Fechou o restaurante? Como é que foi? Foi como foi no mundo todo. A primeira coisa foi essa: vamos ver o que é isso. Então, fique em casa. A frase era fique em casa. E aí, uma semana e pouco, dependia de algum... Aqui foi zoneado, né, por áreas, estados, e cada um foi recebendo as cores, né? O vermelho era pior, a verde era melhor. Mas isso tudo não faz o mínimo sentido, porque o Brasil foi um dos países que menos aplicou se estava ou não contaminado. Então, isso aí tudo, quando a gente vê, foi o país que menos fez uma análise de quem estava contaminado ou não estava contaminado. Teste, né? Não tinha teste. Então, não tinha teste. Então, eu até me reservo o direito de nem falar sobre isso, porque foi uma coisa absolutamente na cabeça do brasileiro. Não tô, mas assim, teste foi assim, pífio. Né? Então, a nossa reação, ela foi uma reação do que estava acontecendo no mundo externo, não uma coisa nossa aqui. Os números que davam, né, e sempre vem acompanhando isso, a relação por 1.000 pessoas, morte por 1.000 pessoas, é absolutamente igual a todos os outros países. Tem um ranking, né, sobre tudo isso aí. Ô, Fábio, só curiosidade rápida aqui. A Espanha ela fez por região também ou foi pelo país inteiro?
Não, foi o país inteiro. O primeiro lockdown ele foi todo o país completo, porque o governo acionou um mecanismo na Constituição e declarou e passou por cima de todas as, digamos assim, as leis que cada comunidade, que aqui seria equivalente mais ou menos a um estado, né, tem. Agora não. Agora o governo não voltou a declarar o estado de alarme, podemos dizer assim, no âmbito nacional, mas ele impôs, por exemplo, na Comunidade de Madrid, no estado de Madrid, né? Onde está Madrid, a cidade capital. Então, os números eram o governo estabeleceu uma espécie de um parâmetro e as localizações que alcançassem, que superassem esse parâmetro estabelecido mínimo, né, tinham que apresentar um plano de, digamos assim, de combate ou de contingência, né, para frear um pouco o aumento dos contágios. Então, o governo alegou que a Comunidade de Madrid não conseguiu alcançar e fez uma espécie de uma intervenção e ele mesmo decretou, então, de forma regional, na Comunidade de Madrid, esse lockdown agora. Não é o mesmo lockdown que a gente passou em março, mas, entendeu? Tem uma série de restrições, como a redução do horário do comércio. Então, aqui, a partir das 10 horas, está tudo fechado. Então, limitou a movimentação entre municípios, né? Então, por exemplo, eu mesmo agora, eu não posso sair de Madrid, ninguém pode entrar na cidade de Madrid. Né? Então, tem algumas restrições que sim tiveram algum impacto e venha fazendo, na verdade, um acompanhamento semanal disso, e toda sexta-feira eles fazem uma revisão. Então, vamos esperar que agora não seja, que não continue, que não se agrave e não voltemos a cenários de março e abril. Né? Sim, mas no nosso estudo de caso comparativo, a gente já realça esse primeiro descobrimento aí, ou seja, enquanto o Brasil, o Canadá e os Estados Unidos, eles liberaram, cada estado tomou a sua decisão, né? A Espanha fez uma coisa só, ou seja, todos os estados, as províncias que estavam com pouco Covid, que continuaram produzindo, gerando emprego, abrindo restaurante, supriam, né, o PIB deles não parou, vamos dizer assim, né? A Flórida hoje está aberta, né, apesar de ser um grande estado, mas Montana, que é aqui embaixo de onde eu estou aqui, não teve problema nenhum. Então você faz tudo, para tudo, mas quem está bem também tem que parar. Então, já tem um primeiro estudo aqui. Para nossa segunda pergunta, então, até que você já entrou um pouco na ideia da primeira reação econômica, né? Eu tenho esse gráfico aqui para vocês. Olha só, ele me mostra o seguinte aqui. Deixa eu só assumir a barrinha. Aí, some a barrinha. Isso aqui, ó. Então, olha só, do G7, tá? Então, não apareceu Espanha aqui, mas a gente pode ver o seguinte, eles fizeram uma análise comparativa da crise de 2009, a crise de 2019, que eu nem sabia que tinha tido uma crise de 2019, mas parece que tinha, e do Covid, tá? Então, você vê aqui que a 2009, a subprime, a mortgage, né, a hipoteca, então você vê aqui os países, né, nessa verdinho aqui, estranho aqui, de novo, os Estados Unidos foi um dos menores, tá? Não, desculpa, do boom de 2019, não uma crise, né, 2019, os Estados Unidos foi o que mais cresceu, tá? Entretanto, do Covid, os Estados Unidos é o que menos decresceu. Né, que eu tinha visto um outro gráfico exatamente que menos decresceu. E aí você vê que as políticas Canadá, França, Alemanha, Itália e Reino Unido são muito mais políticas socialistas, né, baseado em o Estado é um pouco maior, mais inchado, e você tem uma maior imposto, né, carga tributária e tal. Né? Apesar de você ter alguns serviços melhores, vamos dizer assim, os Estados Unidos não tem a Universal Healthcare, né? Tem uma parte da população sem plano de saúde ali, né? Mas o que eu quero me concentrar é nesse menos 6,4 aqui, comparado com 10 aqui. O Japão é um caso particular, né? É uma economia meio
socialista capitalista, né? Mas olha só, a Itália com menos 12, a Alemanha mais próxima dos Estados Unidos com menos 7, a França menos 12 e o Canadá menos 8, tá? Então a gente vê isso daí. Então o que eu vi aqui? Eu vi o seguinte: imediatamente o governo mandou dinheiro para quem pedisse, tá? O governo mandou dinheiro canadense para quem pedisse. E isso significa que a pessoa ela parou de trabalhar, mas ela continuava com salário, né? Então tem pessoa que eu conheço que recebeu $2.000 por mês. Existe até o caso de uma jovem que saiu do segundo grau e disse: eu não achei emprego por causa da crise, e o governo mandou $2.000 para ela, tá certo? E aí o governo, como foi isso? Foi muito rápido, tá? Isso daí é uma comparação também. E como que é rápido? Como que eu vou provar que a pessoa trabalhava, por exemplo, no setor terrível, que é o setor de restaurante, que eu sou um garçom, ou aqui chama server, né? E como é que eu vou comprovar se muito do meu salário é através da propina que eu recebo, né, em espanhol, do tip, né, em inglês, da gorjeta? O governo diz o seguinte: baseado na sua honra, tá? Se você pedir, a gente acredita que você perdeu o emprego, e que você não tem emprego, e que você não acha emprego. Não vou dizer que todo mundo é honesto, porque teve amigo meu na área de construção civil falou: olha, quando o governo anunciou, 25% dos trabalhadores saíram da obra, foram embora, né? O governo anunciou, saíram da obra, vou ficar em casa que eu ganho para não fazer nada. Então você não... A honra não é que existe a honra, todo país é perfeito. Não, teve gente que foi embora, tá? Mas o governo pagou, tá? Eu vi o cheque, tá? O meu filho recebe chequinho. É pouco, mas ele está recebendo um chequinho lá porque eles acham que ele está... Enfim. Como foi aí na Espanha isso daí? O pessoal recebeu esse dinheiro? Porque, claro, aí o pessoal continuou indo no supermercado, continuou trocando pneu de neve, continuou, entendeu? Comprando Uber Eats e tal. Como é que foi na Espanha? A Espanha está dentro do contexto cabe recordar que está dentro do contexto da União Europeia, né? Então, a Espanha tomou algumas medidas emergenciais, digamos assim, nos 3, 4 primeiros meses, que na verdade não foram suficientes para poder equilibrar, digamos assim. Uma pena que a Espanha não aparece aí, mas eu tenho certeza que a Espanha estaria mais ou menos, entendeu? Ou até talvez um pouco pior que o grau que a gente colocou de Itália e de França, tá? Daí para, quem sabe, igual ou pior, né? Então, e agora, claro, obviamente, o pacote foi, digamos assim, discutido na União Europeia, o pacote de ajuda, de estímulo, e esse pacote, ele está passando por um processo agora de desembolso. Então, esse dinheiro, efetivamente, ele ainda não chegou na velocidade, por exemplo, onde a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos, né, se pegando essa semana entre Partido Democrata e Partido Republicano, para ver se esses estímulos chegam a 1,8 trilhão ou 2 trilhões, como que é o outro, entendeu? Já prevendo outros estímulos, né? Que isso faz parte da política, da campanha política, inclusive, dos dois candidatos a presidente, e deve ser a quarta ronda de desembolso, eu imagino, Evandro, você deve ter mais ou menos claro, mas eu devo lembrar mais ou menos deve ser a quarta ronda de desembolso. Porque já foi recebido lá em abril, maio, já foi a primeira. E nós estamos falando de milhões, entendeu? Nós estamos falando de grandes quantidades, né? Aqui na Europa, o pacote aprovado inicialmente foi de 750 bilhões, entendeu? Para toda a União Europeia. A Espanha deve ficar mais ou menos com alguma coisa em torno aí 140, entendeu? É isso que estão terminando os ajustes. E agora estão trabalhando justamente para ver como isso vai ser aplicado. Então, obviamente, que a partir do momento que você faz parte de um contexto, de um grupo, a tendência é justamente onde você tem uma série de conflitos de interesses, né? Onde o que a Europa do Sul, entendeu, pensa e faz, e o que a Europa, podemos dizer assim, do Norte pensa e faz, né? Você colocar tudo na mesma mesa e conseguir alinhar tudo, isso, entendeu? E deixar exatamente, conseguir a concordância, o consenso, entendeu? E o bom senso de todo mundo é muito mais complexo. Então, alguns pacotes já estão recebendo, mas ainda está faltando esse dinheiro, não somente ele ser desembolsado, mas ele ser irrigado
perfeitamente dentro da economia, né? Tá, mas o que eu estou perguntando é o seguinte, isso daí nós estamos no final de outubro, já discutindo para onde vai, quando vai, se vai ser cirúrgico ou não. Estou perguntando o seguinte, o que o espanhol recebeu em abril, maio e junho? Que cheque chegou na casa dele? Não tem cheque, não teve cheque. Teve flexibilidade, algum tipo de flexibilidade na carga tributária, se aprovou o salário, digamos assim, universal, tá? Que isso era uma coisa que estava, digamos assim, pendente, né? E isso foi acelerado. Então, quer dizer, as ajudas, entendeu? Por exemplo, tem alguns setores, como o próprio setor do turismo, ou mesmo o setor, por exemplo, o setor da cultura, né? Esses setores ainda estão muito castigados aqui, estão ainda esperando, digamos assim, as ajudas, né? E depois, por trás de tudo isso, você tem quem mais sofre, que são digamos assim, a economia informal, né? Então, a Espanha tem uma política bem imigratória, né? Bem consolidada, então ela recebe, né? Uma série de refugiados, etc. Então, depois você tem a mobilidade dentro da zona Schengen, dentro da União Europeia, onde, entendeu? A população pode perfeitamente se mover. E depois você tem a influência do norte da África também, né? Que aí você tem uma série de contextos onde acaba, né, o pessoal acaba buscando oportunidades maiores, então eles acabam vindo, obviamente, para os países do sul na Europa, eles vêm buscando mais oportunidade. Então, essa economia informal, digamos assim, obviamente que ela foi perfeitamente impactada, né? Então, o vendedor ambulante, as empregadas domésticas, etc. Ou seja, tudo isso foi, de alguma forma, entendeu, impactado. E, claro, você, por ser informal, você muitas vezes não tem como cobrir, como medir, né? Ela tá informalizada, então você não sabe efetivamente. Aqui não tem o contexto que você colocou, falou, olha, você vem aqui e diz para a gente, pelo fator moral, pelo fator do caráter, você diz para a gente quanto que você deixou de ganhar. Não. Ô, Bocato, de quanto foi o cheque que o brasileiro recebeu aí? R$600 desde abril. Mas ainda, equivale digamos, a $100. $100. Sim, mas por um PPP, com R$600, você consegue comprar a alimentação da família, vamos dizer assim, vai ao supermercado. Foi o que manteve o Brasil mais nos trilhos enquanto socialismo de ajuda, de ele ter a comida e etc, foi realmente foi uma injeção de quase 30 bilhões 30 bilhões de reais. Então, você divide aí, hoje o real está em 5,6, veja em dólar o que seria tudo isso aí. Mas em reais foi 30 bilhões aproximadamente. Agora cai, a partir do ano que vem também vai entrar esse salário universal, mas pela metade. Então, a economia, eu queria só, porque para a gente não ficar com um vídeo muito longo, eu só queria dizer uma coisa que é fator de estudo meu. Tudo que o Fábio falou da Espanha, se a gente pegar, e ele até diz da Europa do Sul, né, na zona do euro, da Europa do Sul, você pode classicamente enquadrar o Brasil nessa Europa do Sul, porque a gente é filho de Atenas, nós somos todos gerados em Atenas, nós somos gregos. Então essa Europa do Sul, ela desce e pega aí, né, esses países que você foi nominando, França, Itália, e aí quem que depois veio para a Península Ibérica? Então tá lá na Península Ibérica a Espanha, né, e Portugal. E quem que está no Brasil? Portugal. Então é Itália, uma linha, né, de pensamento, mas assim, em termos de descobrimento, de cultura, é a mesma linha do que o Pellicer coloca. Então, é exatamente o que está acontecendo na Espanha, aconteceu na Itália, na França e no Brasil. É uma linha de procedimento. Muito interessante como a mentalidade, né, de 2.500 anos atrás, você acaba tendo similaridades, né? Mas você está falando o seguinte, 30 bilhões de reais seria o que hoje? 5 bilhões de dólares, né? Dividido por 6? Divide por 6.
tudo bem, mas sabe quanto foi o Canadá? O Canadá, ele nunca teve uma maior dívida gerada. Até agora se fala de 400 bilhões de dólares canadenses, que seriam 340 bilhões de dólares. Então, os Estados Unidos estão falando de 3 trilhões de dólares, o Canadá 350 bilhões, como é 10% da economia americana, proporcionalmente é o mesmo valor, tá? O mesmo valor. Você tem um número, Fábio, aí na Espanha, do que aumentou a dívida pública, ou por não ter dado nada, a dívida se manteve? Porque, claro, a Espanha tem menor restrição de fazer dívida, devido à dívida anterior que já tinha, né? Claro. Não, e esse pacote vai somar a dívida, né? Porque não necessariamente... Tem que pagar. Esse pacote tem que pagar, parte disso vai ter que pagar, parte disso vem a fundo perdido, né? Mas parte disso, entendeu? Você tem que pagar, né? Ou pagar não, você vai ter que rolar isso, entendeu? Por muito tempo, né? Então, a questão é o tempo que você vai conseguir rolar tudo, mas o fator principal é a velocidade disso, né? A velocidade é o mais importante, né? Porque não basta ter ajuda, mas ela tem que ser aplicada. Se ela não é aplicada, então a ajuda praticamente ela... E rápido, senão você fecha um negócio, um restaurante, um estabelecimento, você não pode abrir de novo. Claro, é uma sangria desatada, né? Você não consegue segurar isso e mais. E aí a pessoa quebra não só o negócio, como pode quebrar a pessoa física também, né? E aqui fora a gente tem um conceito digamos assim, de quebrar na pessoa física. E aí algumas coisas são irreversíveis, né? Porque aí foge completamente da tua gestão, né? Sim. Olha só, para finalizar então, o último ponto aqui, vou share com vocês. Inclusive aqui no Canadá e nos Estados Unidos, você não poderia tirar a pessoa da casa ou do estabelecimento comercial, tá? Então ele tinha essa proteção comercial aí e foi estendido. Agora o Canadá estendeu até dezembro, então ninguém saiu em foreclosure, ninguém perdeu o negócio, o comércio, e ninguém perdeu a casa, né? E aí a saída, tá? A saída está clara aqui nos Estados Unidos. Então, qual que é a saída? Se o Trump ganhar, e aí lembra da Laffer Curve, né? A curva do Laffer, né? Quanto que você cobra de imposto e quanto que você aumenta de arrecadação. Você lembra do seguinte, olha, o cinza aqui é o Laffer. Se você tiver o imposto zero, o governo arrecada zero, tá? Entretanto, se você aumentar o imposto aqui 1, 2, 3, 10, 20%, o governo vai aumentando, tá? E você vai aumentando, 15% de taxa de imposto, 20%, tal, vai aumentando a arrecadação do governo. Chega um ponto, desse ponto aqui, a maximização entre a arrecadação, entre a alíquota de imposto federal e somada ao estadual, e a arrecadação. Se eu aumentar o imposto, o que acontece? Eu vou ter empresas quebrando, empresas saindo, empresas até cometendo sonegação, e aí eu posso, não interessa o quanto aumento de imposto, eu vou ter uma redução da arrecadação. Então, o que o Trump, a economia do Trump fez? Ele diz o seguinte, eu vou abaixar o imposto, vou abaixar a alíquota de 28 para 21, federal para as empresas, que somado ao estadual, ele começa, dependendo do estado, ele vai pagar 33%. Então, o que ele fez? Ele voltou a carga tributária, colocou a 33% a taxa, tá certo? E com isso, o que ele conseguiu? Dois fatores, ou três, né, que é resultado. Ele conseguiu aumentar a arrecadação, então o Trump reduziu o imposto e aumentou a arrecadação, né? Ele conseguiu fazer empresas voltarem para os Estados Unidos, porque gerou um ambiente de negócio mais favorável, além de aumentar tarifas de importação e meio que questionar a globalização, e gerou emprego. Tá? Então, o que ele está falando? Se eu for eleito, além de manter o que eu estou fazendo, eu vou reduzir impostos da classe média. Então, a classe média vai ter um maior poder aquisitivo para comprar o carro, o ar-condicionado que está voltando a ser produzido nos Estados Unidos, tá certo? E o Biden não. O Biden é mais ou menos igual ao Canadá, né? Que é o quê? Eu vou aumentar o imposto. Né? Então, os prefeitos aqui estão aumentando o imposto IPTU, e não estão nem preocupados com o que vai sofrer as pessoas. Estão aumentando. Aumenta o imposto, mantém a arrecadação que eu queria, tá certo? Então, isso é claro. Como que vai ser essa terapia econômica? Nos Estados Unidos vai ser ainda uma redução de imposto. No Canadá,
manter ou aumentar no nível municipal, né? Como vai ser aí você vê essa terapia na Espanha, Fabio? Olha só, o comentário que você fez, a pergunta que você tinha feito anteriormente, está pesquisando aqui, o incremento, podemos dizer assim, da dívida pública, tá, na Espanha, tá, é um salto praticamente de um 10%, só para você ter uma ideia, tá? Durante esse ano, se a gente pegar dados de fechamento de 2019, tá, contra agora, imagino que aqui agosto, mais ou menos, tá, nós estamos falando de quase, a dívida era de 99%, tá, do PIB, e passa para 110%, tá, do PIB, só mais ou menos para situar. Então, ou seja, essa cifra, esses números, né, como da bolsa anterior, etc. e tal, refletem claramente, né, a situação pelo qual o país vem passando. Mas respondendo a tua pergunta, aqui, obviamente, que o que se fala é aumento do imposto. Aumento do imposto, mas é revisar política fiscal e aumento de imposto. Inclusive essa semana, na reunião dos governos na União Europeia, a Espanha já fez uma pequena proposta, entendeu? Em subir, ainda não detalhou, mas deve ter um plano por trás, obviamente, trabalhado, né? Mas aqui é subida de imposto. Não vai ter como escapar disso. E pessoa física, pessoa jurídica das empresas ou geral? Isso que a gente não sabe ainda, tá? Ainda não está... Em algum momento se cogitou a possibilidade nessas épocas de grandes questionamentos, de crise, né? Grandes fortunas, dividendos, até se comentou em algum momento de capital estrangeiro, patrimônio que você tem fora do país, né? Ou seja, mais do mesmo, né? O que a gente sempre escuta, mas ainda não tem nada fechado. Então, vamos ver como é que vai ser o desfecho, entendeu? Agora, desse pacote, né, de ajuda, e aí tem que começar a se preparar já para a partir do ano que vem. Tá. E como é que vai pagar o que gastou 5 bilhões? Apesar que proporcionalmente é nada, hein, Bocato? 5 bilhões de dólares do que eu e o Fábio estamos comentando aqui é nada, hein? Nós aqui, a discussão no Congresso é o seguinte, aqui tem a lei de responsabilidade fiscal, e então o problema é que quando se deu essa ajuda, nós já estávamos no negativo há muito tempo, então isso aí aumentou, né, o nosso saldo negativo. E agora o que se está discutindo é o seguinte, dependendo do valor que vá para esse salário universal, já derrubou, inclusive, o governo Dilma, há uma possibilidade de estourar a lei de responsabilidade. Então, me parece que não vai conseguir passar de 300 reais para essa ajuda universal, de salário universal. Mas é uma discussão no Congresso, e o Congresso brasileiro ele é pródigo em coisas inusitadas. Sexta-feira tivemos uma coisa, inclusive, inusitada. Aqui nós temos muitas novidades inusitadas negativas, então a gente tem que esperar um pouco para ver o que vai acontecer. Uma coisa é certa, o imposto vai ter que ser aumentado, senão a lei de responsabilidade fiscal ela vai ser, mesmo com 300, vai dar problema. E se esse aumento de imposto você coloca na curva do Laffer, no lado da caída, você aumenta o imposto e reduz a arrecadação, né? Então, é isso, o pessoal que é pago para pensar nisso tinha que saber literalmente, cirurgicamente, o que vai gerar de arrecadação, será que é arrecada? Será que o pessoal para de pagar, as empresas vão embora da Espanha, do Brasil, do Canadá, né? É muito interessante aí. Muito bem, espero que essa análise comparativa hoje do que aconteceu, do que está por vir, ajude o pessoal que assiste o nosso vídeo aí a pensar, né? Até em quem votar, vamos dizer assim, né? Com planos da repercussão do voto, tá certo? Então tá, um abraço a todos. Beleza, para todos nós aí. Na Espanha, Pel e aí no Canadá. Vocês já estão com um pouquinho de frio, não estão, não? Menos 14.
O quê? Menos 14? Chegou uma pancada, tá todo nevado aqui. Chegou uma pancada ontem. Meu Deus. E aí, como é que tá, Pelizé? Como é que tá a Espanha? Pela manhã 6 graus e depois chega a 16, 17, depende do sol. Se o sol aparece, sobe bem. Mas essa semana, por exemplo, entendeu? A previsão da semana é chuva, então a gente tem que estar preparado que não vai passar dos 13, 15 graus. Então, legal. E o Brasil, que é uns 20, 18? Ontem choveu um pouco, né? Mas a gente vinha... É a primavera mais quente de todas as primaveras que foram analisadas. Tá sendo essa aqui. A média de temperatura no Brasil ficou em torno de 37 graus na primavera. Então, é meio complicado isso para a gente, né? Começar a primavera com esse tipo de comportamento de temperatura, porque o verão vai ser bem pior. Ok, Beleza, abraço. então. A todos.